Amém, abençoados. Mais uma vez, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Os nossos irmãos aqui na gravação, vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso bondoso e maravilhoso Deus, amém? Como eu falei na semana passada, nós estamos fazendo uma mensagem, na verdade uma trilogia. Hoje nós vamos para a segunda parte e para a semana nós finalizamos, permitindo o nosso bondoso Deus, esta série de mensagem que tem como tema Deus, o assolador e a destruição. Eu não costumo falar de uma mensagem em uma sequência, mas nós lançamos a base na semana passada. E eu até indico aqui os irmãos que não acompanharam, não assistiram, os nossos ouvintes aqui, que vá lá, confira a primeira mensagem. Hoje nós vamos para a segunda, para assim compreendermos claramente o que virá semana que vem. Então, você precisa primeiro entender a primeira parte da semana passada. Hoje nós vamos dar continuidade, preparando o terreno, preparando a tua mente para a semana que vem. É um assunto que alguns irmãos nossos já têm ministrado. E aí eu trouxe com mais textos, ou seja, um estudo mais longo, porém que trará por certo uma plena convicção acerca desse assunto. Então aí, Deus, o assolador e a destruição. Por que isso? Foi o tema da primeira parte, nós vamos acrescentar hoje o subtítulo. E o texto base está lá em Isaías, Texto de partida está lá em Isaías, capítulo 54, versículo 16. Lembrando os nossos irmãos aqui no YouTube, também aqueles que nos assistem pelo Facebook, nosso endereço no YouTube é o Ministério Graça e Verdade. Você pode procurar pelo meu nome também, Elcio de Jesus, ou MGV, Você vai encontrar lá o nosso canal, Ministério Graça e Verdade. Se inscreva lá, marque o sininho para receber as notificações. Deixe lá seu like lá, isso é muito importante. Faça seus comentários que nos ajuda também a entender, como os filhos de Deus têm recebido essa palavra que de fato é digna de toda aceitação. Isaías 54:16 diz assim: Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o quê? O assolador para destruir. Então quem criou o assolador? Foi Deus. Então Deus criou o assolador para destruir. Nós não vamos nos prender aqui porque nós falamos na primeira mensagem, mas eu tive que colocar aqui só para darmos ênfase ao assunto. Isaías 45:7. Eu formo a luz. Quem? Deus. Foi o Senhor que disse. Eu formo a luz e crio as trevas. Tem gente que não aceita, irmão? Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, diz que Deus criou, fez todas as coisas, inclusive o ímpio, para o dia do mal. Então, amados, partindo de um princípio de que Deus, Ele é soberano, Ele é o único que possui os atributos da onisciência, onipresença e o único potente, onipotência, Deus faz o que Ele quer fazer. E tudo que Ele faz, Ele já viu, já mirou no futuro, por causa do seu propósito. Amém? Então o subtítulo é esse aqui, para esta segunda parte.
o julgamento de Israel e o fim. O julgamento de Israel e o fim. Nós vimos na primeira parte, onde Deus se levantava e enviava inimigo às nações. Nós vemos Deus disciplinando o Egito. Nós vimos Deus disciplinando os filisteus. Nós vemos Deus disciplinando os amorreus. Nós vemos Deus enviando anjos para destruir exércitos. Nós vimos Deus no Egito enviando o anjo da morte para matar os egípcios. Deus enviando o assolador. O único anjo matou 85 mil soldados do rei Senaqueribe em uma única noite. Deus não precisou usar como sistema religioso levantar um ser espiritual por nome de diabo, o inimigo de Deus, para destruir. Não, o próprio Deus suscitou, levantou, enviou inimigos para um determinado propósito. E com o seu povo não é diferente. Não foi diferente com Israel. Porque ele já dizia: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, falando de Israel. Não maltratei os meus profetas, falando dos profetas de Israel. E hoje nós somos o Israel de Deus, não segundo a carne, mas o Israel espiritual, ou seja, igreja, judeu e gentios, que formam o Israel espiritual, o Israel de Deus. Então, queridos, Deus, Ele próprio, criou a luz e as trevas, o bem e o mal, e tudo responde a um propósito. O julgamento de Israel e o fim. Vamos lá. Segura aí, viu? Isaías 10, 22. Olhe o que está escrito, como está escrito. Porque ainda que o teu povo, ó quem? Ó Israel. É Deus falando. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está o quê? Determinada, transbordando em justiça. Foi Deus que disse. Foi Deus que falou acerca do seu povo. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, preste bem atenção em Israel, seja como a areia do mar, somente o remanescente. Que remanescente? Paulo diz, o remanescente da graça. Nem todos que são de Israel são israelitas. Deus estava dizendo que nem todos os judeus seriam salvos ou iriam se converter. Por quê? Porque havia dentre eles rebeldes, ímpios, e Deus iria julgá-los, discipliná-los. Uma destruição está determinada. Uma destruição está determinada para quem? Para Israel. Então vamos lá. Porque o que acontece, né? Aproveitando aqui o ensejo aí, esse período, esse conflito que está aí entre o Irã e os Estados Unidos, aí os religiosos não perdem a oportunidade. Olha, Terceira Guerra Mundial, a grande tribulação. Jesus está voltando. Aleluia. Ô irmão, quantas guerras já existiu no mundo? E quantas guerras vão existir? Mas nós temos que entender do que é que Deus está falando aqui. Vamos lá, 23, Isaías 10, 23. Porque determinada já está o quê? A destruição. O Senhor Deus dos exércitos executará no meio de toda esta terra. Que terra? O cosmo? O planeta Terra? Que terra?
Israel. Então Deus estava sentenciando, aí já foi profecias acerca daquilo que ele iria trazer sobre a terra de Israel. Você não é judeu, você não é de Israel, então não tente se colocar onde Deus não te colocou. Porque vai vir uma grande tribulação. Te prepara, calma, irmão. Vamos entender. Não é pegar um versículo isolado e fazer uma doutrina. Já estava determinado e quem ia executar era Deus. Deus ia executar uma grande destruição no meio de toda esta terra, Israel. Porque é para Israel que o profeta estava profetizando, amém? Vamos entender. Ezequiel capítulo 7 e o versículo é o 2. E tu, Deus falando para Ezequiel: ó, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de quem? Israel, da terra de Israel. Vem o quê? O fim? Sobre os 4 cantos da que terra? Israel. Então o fim vem, já estava profetizado. O fim vem. Vem o fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Eu vou aproveitar logo para ir largando logo aqui. Aí os abençoados, hoje virou: prepare a tua coroa porque o fim está chegando. O Senhor está vindo, o fim vem. E aí começa a usar esses textos fora do contexto. E aplicando para os gentios uma coisa que Deus aplicou para o judeu. Generalizando a terra como se estivesse no plural, falando do mundo cosmo, da terra como um cosmo, mas quando a terra aí se referia a um povo, a uma nação, aos judeus. Então Deus estava mandando Ezequiel profetizar. Assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra de Israel. O fim ia vir. Agora o fim de quê? Será que a terra de Israel, alguém ia jogar uma bomba e a terra ia explodir e desaparecer do mapa? Não. Ia ter um juízo sobre essa terra. Ia ter um julgamento sobre esse povo. E o fim ia vir. Ou seja, as profecias iriam se cumprir. Vai vir um fim, porque já foi profetizado. Amém? Então vamos lá. Eu gosto de explicar nos mínimos detalhes. Vamos lá. Ezequiel 7:3. Diz assim a palavra do Senhor: agora vem o fim sobre ti. Não receba essa palavra, irmão, porque não é para você. Oh, irmão, o fim vai vir sobre a minha vida. Oh, irmão, você comia qualquer coisa no sistema, irmão. Você agora está na escola do Espírito. Não é o homem que ensina, não. Agora é o Espírito Santo. Porque aí o sistema já pega isso para jogar condenação sobre as pessoas. Ó, o fim, viu? Vem sobre ti. Cuidado aí, viu, irmão? Porque o fim vem sobre ti. Ô, irmão, vamos entender. Agora vem o fim sobre ti. E enviarei sobre ti a minha... Quem estava falando isso? Foi o diabo? Foi o capeta? Foi um Satanás que o sistema criou? Não, foi Deus, irmão. Deus que estava dizendo: eu estou irado. Ai, irmão, não. Deus é amor, Deus não pode fazer isso. Esse irmão está doido, dizendo que Deus faz o mal. Eu não estou doido. Então quem estava doido foi Isaías, que disse que ele fez a luz e as trevas, o bem e o mal. Não fui eu. Eu só li. Não, irmão, mas Deus é amor. Justiça, irmão. Deus é amor, Ele é justiça. Então ele disse: agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações.
havia abominações no meio do povo de Israel. Idolatria, eles já estavam seguindo a outros deuses pagãos, prostituição, contendas, confusão. Então havia lá no meio do trigo o joio. E Deus queria julgá-los, destruí-los. E isso iria acontecer em um tempo determinado. Vamos lá. 4, Ezequiel 7:4. E não te poupará o meu olho. Não tem como fugir. Não tem como se esconder. Aí o salmista, muito sabiamente, ele diz: para onde me irei do teu espírito? Se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu descer as partes mais baixas da terra, a tua mão me alcançará. Se fizer no abismo a minha morada, tudo o Senhor vê. Não tem como fugir de ti. Não tem como se esconder de Deus. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Irmão, o capeta se levantou e está destruindo. Deus não tem concorrente não, meu irmão. Deus tem propósitos, desígnios. Olha lá, vamos lá. Ezequiel 7:8. Agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti. Derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Meus amados, Ezequiel aqui estava ainda profetizando aquilo que iria acontecer. Isso não estava acontecendo no tempo de Ezequiel, por isso que ele era um profeta. Então ele estava anunciando o que iria acontecer. Vocês prestem atenção, porque muitos vão ver um versículo desse e vão passar depois aí na gravação, e vão para outro texto e vão dizer: não, mas aqui Deus estava falando uma coisa, aqui Deus está falando outra. Aqui Ezequiel falou uma coisa, mas Isaías aqui falou outra. Aqui Jesus de Nazaré falou uma coisa, e aqui Pedro falou outra. Aqui Paulo falou uma coisa, e aqui o irmão aí está falando outra. Não. A palavra de Deus, ela respalda a própria palavra. Há uma harmonia na palavra de Deus. Olha lá. Agora depressa, derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. 9. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos, assim te punirei, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, é que firo. Quem crê nessa palavra? Quem crê? Deixa eu tomar uma aguinha. Ezequiel 7:14. Já tocaram a trombeta. Isso te faz lembrar de algo? Jesus repetiu essa palavra, porque a última trombeta soará. Paulo também falou essa palavra. Na vinda do Senhor, a trombeta soará. Trombeta remete o quê? Um som. Som de quê? De uma guerra. Não é porque os anjos vão descer do céu. Não, irmão. A trombeta ia soar, ia tocar. O profeta está falando de um tempo onde ele entende
a guarnição egípcia, onde ele entende da guarnição babilônica. Então ele está falando de uma linguagem para que nós possamos entender. Jesus estava falando dentro de um período onde o governo era romano, Paulo e Pedro também. Então vamos lá. Já tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque a minha ardente ira está sobre toda a sua multidão. Deus está falando de que multidão? De que terra? De que povo? Israel, amém? Os judeus, olha lá, 7,15, Ezequiel. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome, ponto e vírgula. Fora está o quê? A espada. Dentro de quê? Da cidade. Estava o quê? A peste, fome e doenças. E Jesus disse: ouvireis rumores de e pestes e fome. Já estava profetizado. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. Ezequiel 7,16. E escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendos, cada um por causa da sua. Eles saberiam porque estariam sendo julgados. 19, Ezequiel 7. A sua prata lançarão pelas ruas. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será removido. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma. Eles, já está falando de outro povo. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. Ninguém ia comprar os inimigos que haveria de se levantar contra Israel. Ninguém ia subornar a grande ira que Deus ia usar, trazendo eles, outros povos, para julgar Israel. Por quê? Porque era Deus julgando. Quem? Não tinha dinheiro, não tinha prata, nada ia comprar, nada ia subornar aquilo que estava por vir sobre Israel. Olha lá, 7,21. E entregá-la-ei. Quem ia entregar? E agora? Operando Deus. Quem impedirá? Deus ia pegar o seu povo e ia entregar os inimigos para ser julgado. Deus ia entregar por presa, escravos, na mão dos estrangeiros. Deus ia pegar o seu povo e entregar na mão dos estrangeiros. E aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. Israel seria profanado. Deus ia entregar a outros povos. Era o juízo de Deus sobre Israel, amado. O julgamento de Deus sobre Israel. Ezequiel 7,22. E desviarei deles o meu rosto, Senhor, tem misericórdia. Eu jejuo 3 dias na semana. Eu dou meu dízimo do endro, do cominho. Senhor, sempre eu vou no templo sacrificar. Era a linguagem deles. É deles, tá bom? Senhor, mas eu sou da tribo de X, de Y. E Deus, virar o rosto. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto.
o meu lugar secreto, o meu lugar escondido. O que era o lugar oculto de Deus na linguagem do Velho Testamento? O templo, onde Deus se manifestava. Olha lá. Porque entrarão nele. Nele aonde? No lugar oculto, no templo, em Jerusalém, a sua cidade até então protegida. Saqueadores e o profanarão. Vai levar tudo. Mas, irmão, essa profecia aí diz respeito à primeira invasão de Nabucodonosor. Irmão, entenda uma coisa, tudo na lei é sombra. Dá no mesmo. Porque lá Deus estava julgando parcialmente. Mas a ira, o ardor, o ardente furor de Deus seria muito mais pesado, severo. Ia fazer um divisor de águas. Olha lá. Ezequiel 7:24. E farei vir os piores dentre os gentios, e possuirão as suas casas. Meu Deus. Ai das que estiverem grávidas naquele dia. Quem está entendendo? Deixa para a semana que vem, mas vamos só maciando aqui. Ah não, porque é o fim do mundo, a terra vai explodir, vai acabar o planeta. Ô irmão. Ai daquelas que amamentam. E farei vir os piores dentre os gentios, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos fortes, e os seus lugares santos serão profanados. Não, aqui a minha casa é a casa do Senhor. Não, eu não sei vocês, mas eu repito aquilo que Josué repetiu: eu e minha casa serviremos a Deus. Não, eu não sei vocês, mas na minha casa habitou por 3 meses a Arca da Aliança. E Deus abençoou Obed-edom. Não, eu sou dele, eu sou da linhagem dele, eu sou do parentesco dele. E Deus vai saquear os lugares santos de vocês, vão entrar nas casas de vocês, tudo será profanado. Ah, meu pai, olha aí. Vem a destruição. Eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Buscarão a paz naquele período, naquilo que iria acontecer, mas eles não iam encontrar essa paz. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel aqui está mais próximo desse acontecimento. Ou melhor dizendo, ele transmite de uma forma que você consegue ver a proximidade dos fatos e das profecias que iriam se cumprir. Presta atenção. Daniel 9:24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu. Então Deus enviou um anjo para responder a oração de Daniel. Daniel estava lá no clamor, pedindo a revelação, o entendimento, e Deus envia um anjo levando a resposta daquilo que Daniel orava. E o anjo chega para Daniel e diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa. Qual era a cidade santa de Daniel? Jerusalém, em Israel. Então a profecia aí é para um povo específico. O anjo não está dizendo para Daniel que vai acontecer no mundo. Está falando que vai acontecer em uma cidade que corresponde a um povo, a saber, a terra de Israel. 70 semanas, em uma linguagem profética, já estava equivalendo ou correspondendo a 70 anos. Mas nós vamos entender lá na frente o porquê do marco histórico do ano 70 para o entendimento da igreja de Cristo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer o quê? Justiça, o quê? Eterna. Porque agora não seria algo parcial, mas seria algo eterno. Porque isso que iria acontecer e iria agora, como eu falei, separar espiritualmente falando
o joio do trigo e o bode das ovelhas, e os ímpios daqueles que foram justificados no sangue de Jesus. E selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Ia selar a visão e a profecia, ou seja, depois daquelas 70 semanas determinadas, a visão que Daniel teve seria consumada, concretizada. E então o que era que iria acontecer? E para ungir o Santíssimo. Vamos lá. O Santíssimo ali já apontava para o Senhor. Daniel 9:25. Vamos completar o raciocínio. Sabe e entende, ele está falando para Daniel, o anjo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, amém? O Messias, o príncipe da paz, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26:9, Daniel. E depois das 62 semanas, será cortado o quê? Depois desta linguagem profética, já apontava para a crucificação de Cristo. Será cortado o Messias, mas não para si mesmo, porque ele não morreu para si mesmo, ele morreu pelo seu povo. Ele não tinha pecado, ele levou o pecado do seu povo, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, presta atenção, e o povo do príncipe que há de vir, um povo ia se levantar, e esse povo era ordenado ou coordenado por um líder, um príncipe. E esse príncipe ia fazer o quê? Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o... Meu irmão, há quase 3.000 anos antes de Jesus vir à terra, já estava decretado, já estava profetizado. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá o quê? Até o fim de quê? O fim do mundo? O fim do julgamento de Israel. Viu? Percebe a diferença quando você contextualiza a palavra? E destruirá a cidade e o santuário, e o fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. O Senhor fez o assolador. Para quê? Para destruir. Foi ele que fez o assolador para destruir. E já estava determinado. E ele iria levantar um príncipe de um povo para invadir a cidade santa, destruir a cidade e também destruir o santuário, o templo. Daniel 9:27. Ele, o Senhor, firmará aliança com muitos, não com todos, viu, irmão? Irmão, porque na graça de Deus todo mundo é salvo. Quem disse? Irmão, mas na graça de Deus não é todo mundo salvo? Na graça de Deus eu entendo, irmão, que Deus me predestinou. Para quê? Deus me predestinou, então eu posso viver na cachaça, na prostituição, do jeito que eu quiser, porque eu sou predestinado. Deus vos predestinou para serdes santos. Ele vos elegeu, disse Paulo aos Efésios, antes da fundação do mundo. Predestinou é amor, para que seja santo e irrepreensíveis diante dele em amor. Os filhos de Deus se identificam com a mensagem da predestinação, da eleição, e não de uma falácia que fica na boca e nos corações dos carnais, que quer usar da liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. Ô irmão, mas a palavra não é de doutrina. A graça tem doutrinação para a nossa disciplina carnal e... irmão,
Ah, irmão, aí já não ficou muito... Ah, desculpa, deixa eu falar aqui. Teve alguns irmãos que já saíram do nosso meio, não se reúnem mais conosco. Ah, porque ficou parecendo um sistema. O irmão agora está pregando cajado na graça. Na graça não tem cajado. Oh, não tem cajado como o sistema fala, irmão. Tem disciplina porque Deus disciplina quem ama. A quem ele recebe como filho, irmão. É por isso que muitos não entendem a graça e saem usando da graça para ficar dando ocasião à carne, na licenciosidade, na libertinagem. A espada corta dos dois lados, né, irmão? Para lá e para cá, na sã doutrina, na revelação e também na mudança de caráter e comportamento que o Espírito quer para a igreja. É isso aí. Daniel 9:27. Ele firmará aliança com muitos, não é com todos, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablução. Por que ele faria cessar o sacrifício e a ablução na metade da semana? Que semana é essa, irmão? Na semana que o templo seria destruído. Porque onde eram feitos os sacrifícios? No templo. Onde eram feitas as abluções cerimoniais? No templo. O apóstolo, nós acreditamos que foi Paulo que escreve aos Hebreus. Ele vem chamando os hebreus, orientando os hebreus que estavam em Cristo, mas queria também paquerar com Moisés. O templo ainda estava de pé, e os hebreus queriam continuar dando dízimos. Os hebreus queriam continuar com as lavagens, com as abluções. Os hebreus queriam continuar com a liturgia judaica. Mas já havia uma profecia. Quando o santuário cair, o sacrifício será cessado. Por quê? Porque o único e perfeito sacrifício foi aonde? Na cruz. Jesus Cristo nosso Senhor. Pode aplaudir que ele é digno. Se é para ele, pode aplaudir. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablução. E sobre a asa das abominações virá o quê? O assolador. Quem criou o assolador? Deus. Fez o ferreiro para soprar as brasas, fazer sua ferramenta, e fez o assolador para destruir. Quem criou o assolador? Sobre a asa das abominações virá o assolador. Nesse contexto, o assolador era Roma. Nesse contexto, o assolador era Nero. Nesse contexto, o assolador era o príncipe, o general de guerra, Tito. Príncipe de outro povo. Os piores dentre os estrangeiros, eles vão vir. Nesse contexto estaria acontecendo, em meados dos anos 65 até os 70, aquilo que nós conhecemos como a grande tribulação. Vamos lá. Mas isso é para a semana que vem, já estou falando, né, irmão? E isso até consumação. E o que está determinado será o quê? Derramado. Deixa eu explicar, amado. Jesus na cruz, ele consumou espiritualmente falando. Mas havia uma lei jurídica, né? Porque juridicamente o templo estava de pé e continuava as abluções, os sacrifícios, o paga-preço, os votos, tudo aquilo que fazia parte daquele compêndio judaico estava lá em evidência. Para aquilo tudo cessar, acabar e a graça plena ser estabelecida, Paulo, que é levantado por Cristo, está anunciando isso, mas Paulo está vivendo em um período onde o santuário ainda está de pé, onde alguns queriam continuar com os sacrifícios, e Paulo já está antecipando, falando que Deus já tinha mudado o sacerdócio, já tinha mudado a lei, e agora eles falando para os hebreus, nós estamos, o apóstolo falando para os hebreus, em uma aliança de superior e de melhores, onde o sumo sacerdote era quem? E não mais o sacerdócio levítico. Amém? É disso que Paulo estava tratando. Estão determinadas e será derramada. Vamos lá. E aí nós chegamos em Mateus capítulo 24.
15. Mateus 24. Passei aqui, né, irmão? Me ajuda, viu? Mateus 24, 15. Vamos lá. Quando, pois, virdes. Então Jesus, aí é Jesus, amém? No contexto. Então Jesus está falando para um público que iria o quê? Ver. Presta atenção. Porque aqueles que distorcem o texto e pregam fora do contexto, diz assim, não, rapaz. Ô rapaz, se converta, você é um herege. Jesus está dizendo que o povo ia ver, porque aquele grande dia, até aqueles que morreram tinham que ver. Não é nada disso que você está falando. Jesus está falando para os seus discípulos, para os judeus, e ele está dizendo assim, quando, pois, virdes que a abominação da o quê? Desolação de que falou o profeta? Daniel. Quem falou? Então Jesus não está inventando nada. Jesus está falando do que Ezequiel profetizou e do que Daniel confirma. Então Jesus está falando daquilo que já estava profetizado. E isso eu achei lindo esse versículo, porque Jesus mencionou Daniel. Para você não ter sombra de dúvida de que isso aqui, Daniel 9, 22 a 27, é isso aqui que Jesus está falando. É o contexto do assunto. Ah, irmão, mas o contexto tem que estar no mesmo capítulo. Não existe isso. A palavra de Deus é espírito. Jesus disse, a carne para nada serve. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. O contexto está no evangelho. O contexto está na revelação. E não apenas em um capítulo. Claro que sim. Se você ler um capítulo, haverá um contexto dentro daquele capítulo. Mas se você ler a Bíblia e ver a harmonização que há nas escrituras, você vai ver um contexto de um assunto que relata o texto, amém? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar, quem lê, entenda. É a parte A. Está no lugar santo, quem lê, entenda. Onde era o lugar santo no conceito de Cristo? Templo, e aí nesse conceito de Cristo, não era especificamente o templo, mas sim Jerusalém. Jerusalém. Por quê? Porque Jesus estava arrancando os judeus do templo. E por que Jesus estava arrancando os judeus do templo? Porque no templo os filhos de Deus estavam vivendo o quê? Farisaísmo. Eram os sacerdotes que dominavam no templo. Então Jesus não está pregando ninguém para entrar naquele templo. Aí as pessoas vão usar é por isso que eu não preciso congregar, porque Jesus disse que eu não devo ir para o templo. Nós não temos templo, nós somos o templo do Espírito. Nós nos reunimos como igreja. Ah, mas Deus disse que não é para entrar no templo. No templo tem todo um contexto. Sacrifícios, dízimos, abluções, homens governando como lá no tempo de Caifás, como esses homens que estão aí governando como pastores, presidentes. Mas em um lugar onde você reúne com a mente curada, restaurado, uma comunhão de santos, onde Jesus é o cabeça, que só tem um irmão feinho aqui para estar orientando, isso não é templo religioso, irmão. Ainda que chame de templo ou igreja, não, irmão. Nós somos o templo, nós somos a igreja de Cristo, amém? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, Jerusalém. Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Lê o quê? Se não tinha, Jesus não tinha escrito isso aí. Lê Daniel, lê os profetas, lê os pergaminhos, lê as escrituras, porque Jesus pregava as escrituras. Paulo pregou a graça inspirado, trazendo revelação das escrituras, porque dizem assim, vocês só pregam Paulo, então você não prega a Bíblia. Paulo pregou a Bíblia com a revelação e trouxe as escrituras, aquilo que estava acontecendo. Amém? Quem lê, entenda, é para entender. Agora eu vou mostrar para vocês que muitos leem e não entendem. Mas não entendem de jeito nenhum. Eu fui numa certa reunião, convidado, e eu vi aquele lugar cheio de pessoas, e o abençoado pregando isso aí. Prepara,
Prepara, porque assim como aconteceu de Noé, oh meu Deus, eu chego a ficar com náuseas. Eu digo, meu pai do céu, ou vontade de abrir a boca e dizer, ô irmão, por favor, lê o versículo 19 aí, lê o versículo 21, ô irmão, lê o versículo 31 aí, ô irmão, o que está escrito, irmão, pelo amor de Deus. Eu sei que você está passando, que você aprendeu, porque inocentemente ele estava também no erro. Eu acredito que estava no erro. E aí a multidão recebendo aquela palavra, prepare, porque como aconteceu no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Irmão, olha o contexto, olha do que Jesus está falando, de Daniel, do assolador, da desolação, tudo que estava por vir. Por favor, Jesus disse, quem lê, entenda. Quem está entendendo? Então vamos, agora nós vamos. Agora nós vai. Olha lá, Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo. Irmão, Jesus estava no templo. Você não lembra que Jesus entrou lá, pegou um chicote, mas deu tanta porrada naqueles carnais que estavam vendendo. E naquele tempo, o templo era chamado de quê? Casa de oração para os judeus. E Jesus era o quê? Judeu. E Jesus estava cumprindo o quê? A lei. Então ele respeitava o tempo. Coisa que muitos evangélicos não respeitam, o tempo. Coisa que já passou do tempo. Os evangélicos estão voltando ao tempo. Aí Paulo disse, acreditamos que foi Paulo aos Hebreus, vocês ainda precisam de leitinho e não de alimento sólido, porque não tem o entendimento, a mente exercitada na palavra. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus, para lhe mostrar o quê? Lhe mostrar a estrutura do templo. Você estava lá? Então foram os discípulos de Jesus em Nazaré. E eles foram mostrar a estrutura do templo. Imagine alguém chegando lá em São Paulo hoje, lá no Brás. Olha, ô meu pastor, é para ir coisa linda, pastor. Ô pastor. Ô meu pai. Eita cofre, hein? Eita banco. Aí mostraram para Jesus a estrutura do templo. Aí Jesus ficou, uau! Pedras preciosas. 24:2, Mateus. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui. Aqui é aqui em Lauro de Freitas? Aqui no bairro de Tinga? Já aproveitando e passando o endereço aí? Não, irmão, aqui é lá em Jerusalém. E aqui é no templo, porque Jesus tinha acabado de sair do templo e eles estavam mostrando o templo. E Jesus disse, em verdade vos digo que aqui, nessa estrutura, não ficará pedra sobre pedra, que não seja o quê? Derrubada. Jesus está sendo julgado, e aí Caifás está na carne. Você está querendo acabar com meus dízimos. Assim são os pastores de hoje, hein? Esse irmão está pregando contra meu dízimo. Teve um que ficou de mal comigo, era meu amigo, dizia ele. Esse pastor quer tirar o meu dízimo, quer tirar minha campanha miserável. E Caifás olhava para Jesus. Filho de Belial, não era assim que Caifás falava? Filho de Belial, tu tem demônios. Era isso que Caifás falava para Jesus. Querendo tirar meu dízimo. E aí chegou para Jesus. Como é esse negócio aí que você está dizendo que vai derrubar o templo? Que levou 42 anos para ser reedificado? Você vai derrubar e você está me dizendo que vai derrubar em 3 dias? Você vai levantar outro? Aí Jesus olha para a cara dele. Tu dissestes, assim será. Agora tem uma pergunta. E essa pergunta ela é bem interessante. Jesus disse em outro texto, em outro contexto, em outra passagem histórica, ele disse, olha, eu vou derrubar o templo. E em 3 dias eu vou levantar outro. Um novo templo. Jesus pegou aquilo que nós que trabalhamos com obra aqui, construção civil, marreta, picarete, aquela britadeira. Jesus pegou e chegou no pé do templo e
E pá, e 3 dias Jesus derrubou? Não. Mas ele não disse que ia derrubar? Mas ele não derrubou. Ele não derrubou fisicamente. Porque a obra do Senhor não é para a tua carne, é para o teu espírito. Quando Jesus morre na cruz, quando ele julga Israel, a importância mística, religiosa do templo desabou. Diga-se de passagem, quando ele morreu e ao 3º dia ele levanta o templo santo, o Santíssimo é ungido, aquele templo que estava de pé não servia, não significava mais nada no que tange ao plano espiritual. Mas os carnais ficaram lá. Continuam. Só naquilo que restou dele. As muralhas da lamentações. O muro da lamentação. Então, Jesus disse que ia derrubar. Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Ele ia derrubar. Mas ele, fisicamente, ele não derrubou. Então, o que foi que ele usou para derrubar? Qual é o tema? O assolador. E por que ele disse que era ele que ia derrubar? Porque o assolador era enviado por Deus, amém? Então foi ele que derrubou. Jesus precisou descer literalmente do céu, ser de anjo, chegar no templo e plá, derrubar? Não, irmão. Porque ali existe toda uma parábola, uma figura de linguagem, um processo onde Jesus está cumprindo a lei e não podia falar abertamente, onde ele chamava os seus discípulos em particular e dizia: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Então ele ficava ali por parábola, meio que enigma. E aí nós vamos entender também a linguagem de João, que está preso na ilha de Pátimo antes do templo cair. Amém? Vamos lá. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então a palavra era: vai cair. Vamos lá. Mateus 6, 24, 6 e 7. Olha lá. Olha o que Jesus está falando. Vocês já ouviram em Ezequiel: guerras, rumores de guerras, pestes, fomes. Quem ouviu em Ezequiel? Amém? Olha o contexto. Olha de que Ezequiel falava. Olha de que Daniel falava. Olha o que Jesus estava falando. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo, mas ainda não é o fim de quê? Do juízo. Então Jesus estava dizendo: vocês prestem atenção, porque vocês vão ouvir rumores de guerra, vocês vão ouvir guerras. Olhai, não vos assustei. Jesus está falando para quem? Para os judeus. Aí entra outra questão. Para os judeus, os quais? Os escolhidos. Que estava entre eles. Porque o livramento que erroneamente a igreja chama de arrebatamento seria para os seus escolhidos. E Jesus está advertindo eles: cuidado, vão surgir falsos profetas naquela época. Hoje está assim também, mas o contexto aqui é outro. Vão surgir falsos profetas e dirão a vocês: o Cristo está ali ou acolá. Não vão atrás deles, porque é necessário que primeiro isso aconteça. Prodígios, milagres iriam acontecer, irmão, na mão dos falsos profetas. Porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação
contra nação e reino contra reino. E haverá o quê? Fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nação contra nação, reinos contra reinos, fomes e pestes, tudo aquilo iria acontecer antes do fim. Aliança dos povos. Quem não queria? Quem não queria? Qual era a nação? Qual era o reino que não queria tirar do mapa Israel? Destruir o judeu. Você vê que a síndrome permaneceu na história, que até hoje os judeus sofrem preconceito. Quem não queria exterminar o judeu? Qual era a nação, qual era o reino que não queria riscar o nome de Israel da terra? Se levantará nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes. E terremotos em vários lugares. Tem gente que pensa que terremotos, maremotos, vulcões, erupções são coisas que acontecem agora no século 21. Você vai ler o livro de Flávio Joséfo, você vai ver comentários daquele judeu que viveu naquela época, de coisas estranhas que ocorreram. Trevas, escuridão, trovões. Mas o povo lança tudo para um futuro dele, e não das escrituras, daquilo que a escritura está falando, mas o dele. O crente, ele nasce hoje, ele nasceu hoje, daqui a 10 anos ele vira um religioso e ele joga tudo para frente, tudo para o futuro, de coisas que já aconteceu. Tudo isso iria acontecer. 24, 8 e 9, Mateus. 24, 8 e 9, Mateus. Mas todas estas coisas são o quê? Princípio de quê? De dores. Estava começando, iria começar a grande tribulação. Princípio de dores, porque o negócio ia ser forte. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Terremotos, fomes, pestes, reino contra reino, nação contra nação. Seria princípio de dores. Então, vos hão de entregar para serdes o quê? Atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, ou seja, todas as nações os odiariam, e sereis odiados de todas as... Cadê? Aqui. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, os judeus seriam o quê? Odiados de todas as nações. Os judeus, os escolhidos, tá bom? Os eleitos. Vamos lá. Mateus 24, 11 ao 13. Diz assim: E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Iam surgir falsos profetas, e enganariam a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Se esfriará quem? O amor de quem? Dos judeus. Não é o seu amor, porque o sistema chega assim: irmão, você está se esfriando, viu, irmão? É por causa da iniquidade do mundo, essa tecnologia aí, esse negócio de WhatsApps, esse negócio de Facebooks, isso está esfriando você, viu, irmão? Irmão, estava escrito, bem Jesus falou, mas Jesus não está falando disso, irmão. Jesus estava falando daquilo, amém? E por se multiplicar a iniquidade, o pecado iria se multiplicar, né, naquele povo. O amor de muitos iriam se esfriar. Mas aquele que perseverar até onde? Até o fim de quê?
até o fim não é até o fim da vida. Porque o sistema religioso, ele diz, irmão, você aceitou Jesus quando? Aí o irmão diz, dia 9 de outubro de 94. Aí ele diz, persevere até o fim. Porque se você morrer, não é nem fora de Jesus que ele não fala, isso que eles não sabem. Se vocês morrer fora da igreja, se você morrer roubando ao Senhor nos dízimos, se você morrer sem participar das campanhas do jejum, você vai ser lançado num lago de fogo e vai queimar com o diabo e seus demônios e aleluia. Não é assim que eles falam? Tudo fora do contexto. É mentira, irmão. Se você é filho da verdade, está se incomodando com a verdade, então você não é da verdade. Desculpa aí a redundância. Porque quem ama a verdade se inclina para a verdade. Com todo respeito, eu volto a falar que muitos são inocentes, aprenderam errado, ensinam errado. Muita gente boa no sistema religioso, muitos filhos de Deus temente a Deus, muitos filhos de Deus que obedecem aquilo que aprenderam como base doutrinária. Muitos zelosos, sem entendimento. Muita gente do bem, amado. É por isso que eu aproveito aqui e abro parênteses, para você não sair achando que você é crente da graça e que a salvação é só para você. Não, irmão. A sã doutrina não salva o teu espírito. Quem salvou o teu espírito foi o sacrifício de Cristo pelo sangue. A sã doutrina, o evangelho do Cristo ressuscitado, salva a tua alma, a tua mente, o teu entendimento. Amém? Então os nossos irmãos que congregam lá, ali, igreja, como eles chamam, X ou Y, são filhos de Deus, irmão. Só que não foi dado a entender isso. Oxalá queira Deus abrir o entendimento, como tem aberto aí o de vocês, o nosso, para que possamos estar desfrutando desta palavra. Mas muitos vão partir no Senhor, são salvos, nunca perderam a salvação, mas eles creem que perdem. São batizados no Espírito, mas eles creem que não tem o Espírito. São abençoados no Espírito, com todas as sortes de bênção, mas eles creem que estão em maldição. Estão em Cristo perfeitos, mas eles se veem em defeito, por causa da carne. Estão em Cristo reconciliados, mas eles se veem separados, por causa da sua mente carnal e cauterizada do sistema religioso. Resumindo, eles vão para o mesmo lugar que nós vamos. Então em quem nós somos melhores? Aí Paulo disse, foi-me dado um espinho na carne, para eu não me exaltar pelas excelências das revelações do Evangelho. Aí Paulo diz, fiz de tudo para ganhar todos, ou a ganhar alguns. Fiz-me de judeu para estar com os judeus. Me fiz como se estivesse debaixo da lei, não estando debaixo da lei, para ganhar aqueles que estavam na lei. Me fiz como se estivesse sem lei, não estando sem a lei de Cristo, porque é a lei do Espírito que ministra no nosso ser. Amém? E o mesmo Paulo disse, porque em Cristo nem a circuncisão, lei, nem a incircuncisão, graça, tem virtude, poder algum para a salvação, mas o sim sem uma nova criatura, ou aqueles que vivem a fé, que opera o amor. Amém? Irmão, agora você me deixou meio confuso. E qual a vantagem que eu tenho na graça? Todas. Reconhecer que Jesus é o Senhor absoluto e que Ele não divide a sua glória com ninguém. Reconhecer que um filho de Deus que recebe esta palavra não perde salvação. Reconhecer que o batismo do Espírito já aconteceu na morte de Cristo. Reconhecer que você é um abençoado com todas as sortes de bênção, ainda que vocês olhem para suas evidências naturais e vejam o contrário. É reconhecer que ninguém te separa do amor de Cristo. E reconhecer que Ele habita em você, que você é templo e morada dEle. Coisas que eles, os nossos irmãos, não reconhecem. Amém? Então nós não desprezamos a graça de Deus, nós não anulamos a graça de Deus, nós não ultrajamos o Espírito da graça de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a religião, de um modo geral, ela prega que você tem que perseverar até o fim da tua vida, para aí ser salvo. Para então, melhor dizendo, ser salvo.
Então vamos lá. João Batista, ele está batizando com águas. Aí ele vê Jesus. Aí João diz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João estava dizendo que Jesus ia tirar o pecado do mundo. Paulo fala aos Coríntios que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi por nós sacrificado. Ou seja, ele já morreu. Ele morreu pelo pecado do seu povo. Então ele tirou o pecado que João falou que ele iria tirar. E Paulo ainda fala aos Coríntios que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e o mundo ali está falando tanto no que tange ao mundo cosmo, como o mundo, os eleitos, os filhos de Deus, porque agora o céu e a terra é a mesma coisa, já está reconciliado. Por isso que essa oração que Jesus já falava, dizendo: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feito no... A vontade já foi feita na terra e no céu. Porque Jesus, sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo e foi achado na forma de homem e levou no Calvário o pecado do seu povo, amém? Então o céu e a terra já está unido, já foi reconciliado. Porque quando Jesus olha agora, ele vê os espíritos que ainda estão em carne aqui na terra. É isso mesmo. Jesus nessa manhã está vendo os espíritos perfeitos que habitam dentro de cada tabernáculo. Cada tabernáculo. Então, a vontade que é feita no céu já foi feita na terra. Quando Jesus no Calvário reconciliou consigo mesmo o mundo, não lhes imputando, não levando em consideração o pecado. Quem está entendendo? Aqui é para você entender, no sistema é para você ficar cego para dar dinheiro. Então eles dizem: quem perseverar, aquele que perseverar até o fim será salvo. E é claro que eles vão dizer aqui, ó, aquele, ó, irmão, é aquele, ó. É aquele que persevera até o fim, não está falando quem é. Então você aí que tem que perseverar até o fim. Não, aquele eram os judeus eleitos, predestinados em amor, que eles iam perseverar até o fim em quê? Até o fim daquele acontecimento, observando as orientações de quem? De Jesus. Eles iam estar atentos, estáis apercebidos. Fiquem ligados, rumores de guerra. Aí os discípulos, ó, Pedro, Tiago, João, e aqueles que seguiam Jesus, os eleitos ligados. Fique ligado, fome, os discípulos, olha, fique ligado, porque vai acontecer. Já foi profetizado em Daniel. Eu não já falei de Daniel? Aí os discípulos de Jesus, sim, mestre. Vai vir uma inundação, destruição. Eu não já falei que foi determinado lá em Ezequiel? Sim, Jesus. Era disso que Jesus estava falando para os primeiros discípulos. Persevere até o fim, fique ligado, abra os olhos, ouça e entenda. Está no lugar santo, quem lê, entenda. Mas tinha gente que nem lia. É igual hoje, tem gente que nem lê o Evangelho. Tem gente que não conhece o Evangelho, a graça de Deus. Por quê? Porque não lê. Em parte. Então naquele tempo muitos não liam. Não liam. É por isso que Jesus já dizia para os judeus: e conhecereis o quê? E a verdade vos libertará. Amém, queridos? Olhe lá, 24:14. E este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações. E então virá o quê? O fim. Este evangelho do reino não é o evangelho revelado à sã doutrina. Não é a graça. Esse evangelho do reino era a mesma palavra que João Batista falava: arrependei-vos e crede no... Porque era o evangelho do arrependimento. Você não está no evangelho do arrependimento, você está no evangelho da reconciliação. A graça de Deus. Então aquele evangelho onde o Cristo iria para o Calvário,
O mesmo evangelho que João Batista anunciava, o evangelho do reino que iria ser estabelecido, era o mesmo evangelho que Jesus está falando aqui. E este evangelho, o evangelho do reino que será estabelecido, ele ainda está vivo aqui, não tinha ido para a cruz. Na cruz, este evangelho é consumado. Na cruz, este evangelho é concretizado. O reino é implantado na terra. E aí vem a mensagem pós-cruz, a mensagem da nova e eterna aliança. Então, enquanto esse reino não fosse implantado, enquanto este evangelho não fosse pregado no mundo cosmo, não. Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6, ele chega para os 12 e diz assim: não é para ir aos gentios e não aos samaritanos, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de quem? Que estava onde? Espalhado no mundo. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, apóstolo de Jesus Cristo, saldo enviado às nações, aos judeus dispersos no mundo. Só ler, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Ele foi enviado aos judeus que estavam dispersos pelo mundo. Será que os judeus só habitavam em Israel? Não, né? Tanto é que quando acontece lá o mover de Pentecostes, havia 14 nações. E lá existe uma lista que Lucas dá de nações que estavam ali. Prosélitos, judeus, que habitavam em outras partes do mundo, que também tinha que ouvir o evangelho do reino que seria implantado. Entretanto, o apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que nós, gentios, fomos transportados do império das trevas, lei, para o reino do seu Filho amado. O mesmo fala aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, tendo, pois, recebido um reino inabalável de justiça, pela qual retenhamos a graça de Deus. Guarde a graça pela qual sirvamos ao Senhor agradavelmente, com temor e santo temor. Amém? Tremor. Então, o evangelho do reino tinha que ser estabelecido e foi na cruz. Quando o evangelho fosse estabelecido em testemunho em todas as nações, então viria o fim. Olha lá. Não perca domingo, irmão. Ao vivo é mais gostoso. Olha lá. Domingo que vem, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Vamos falar da queda do templo, que já está no contexto. Vamos falar da grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Amém? E aí depois você vai estudar a primeira, a segunda parte, e você vai se deleitar na terceira parte, porque eu recebo e declaro em nome de Jesus que a tua mente nunca mais será a mesma. Amém, queridos? Graça e paz e até a próxima.